Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 1. Capítulo 1. O discípulo servo da seita demoníaca. Continente antigo estéril, região desolada oriental. Montanha dos 10.000 demônios, seita demoníaca das fontes amarelas. Ai, que dor! Jian Li sentiu ondas de dor aguda percorrendo seu corpo. Onde é isso? Eu não estava ficando acordado até tarde escrevendo um romance? Jian Li abriu os olhos lentamente e deparou-se com uma cena sinistra e sombria. Ao seu redor, ossos brancos estavam espalhados por toda parte, e um odor fétido impregnava o ar. Será este um cenário de filme? Jian Li suportou a dor intensa em seu corpo, observando o ambiente sinistro ao redor. Voxos, voxos, voxos. De repente um vento gélido soprou, e Jian Li sentiu como se seu corpo estivesse sendo cortado por facas, uma dor aguda se espalhando por todo o seu ser. Imediatamente depois, uma informação profunda surgiu na mente de Jian Li. Eu transmigrei? Para uma versão de mim mesma de 16 anos com o mesmo nome. Parece que eu realmente não deveria escrever romances. Na verdade, morri subitamente por ficar acordado até tarde escrevendo um romance. Após algum tempo, Jian Li finalmente terminou de assimilar a informação e seu rosto ficou extremamente sombrio. Este era um mundo Xuanyuan extremamente poderoso, com especialistas incomparáveis que podiam ascender aos céus, penetrar na terra, partir montanhas e cortar mares. As lendas até falavam de grandes imperadores supremos que transcenderam a vida e a morte, capazes de viajar sob as estrelas e atravessar o reino do vazio com seus corpos físicos. Acima ficavam as terras sagradas do Dao imortal, que subjugavam o céu e a terra, e abaixo, os locais taoístas da seita demoníaca, que traziam o caos a todos os seres vivos. Seita demoníaca das fontes amarelas. Na verdade, ele havia sido capturado pela seita demoníaca das fontes amarelas no mundo mortal para servir como um discípulo servo. A seita demoníaca das fontes amarelas capturava periodicamente pessoas comuns do mundo mortal para servirem como discípulos utilitários na seita. Jian Li respirou fundo. A seita demoníaca das fontes amarelas era uma seita do caminho demoníaco na montanha dos 10.000 demônios, e uma seita poderosa dentro da montanha dos 10.000 demônios. Isso não é bom. Transmigrar para o corpo de alguém de uma seita demoníaca como essa. Embora Jian Li não soubesse como eram as seitas demoníacas neste mundo, com base em sua experiência com vários romances fracassados, esses vilões das seitas demoníacas sempre estavam lá para que o protagonista ganhasse reputação. No entanto, um discípulo servo, certamente nenhum protagonista se daria ao trabalho de ganhar reputação com ele, certo? Bah, um discípulo servo de uma seita demoníaca. Você está brincando comigo. Outros personagens não transmigram como filho santo ou filho divino desde o início. Na pior das hipóteses, ter um grande imperador incomparável como mestre seria bom. Se isso não for possível, mesmo ter uma imperatriz incomparável como protetora já seria ótimo. Porque isso veio diretamente a mim, como um discípulo servo, me obrigando a fazer tarefas domésticas. Isso não é. O coração de Jian Li estava cheio de frustração. Por meio das memórias em sua mente, Jian Li também compreendeu sua situação atual. Ele já fazia parte da seita demoníaca das fontes amarelas há vários anos. Em 7 dias, ocorreria a avaliação de admissão para discípulo da seita externa. Se ele não conseguisse passar nessa avaliação, certamente não haveria um bom resultado. Ah, certo, já que eu transmigrei para cá então. Jin, anfitrião chamando o sistema. Jian Li repetia um mantra em silêncio em sua mente. Jin, parabéns ao anfitrião por ter descoberto o sistema com sucesso. O sistema de roteiro de vida está ao seu dispor. Uma voz clara e mecânica ecoou na mente de Jian Li. Realmente existe um sistema. Os olhos de Jian Li brilharam. De fato, o que os romances diziam era verdade. Sistemas são sempre fornecidos quando alguém transmigra. Imediatamente depois, uma grande quantidade de informações sobre as funções do sistema surgiu na mente de Jian Li. Descobriu-se que esse sistema de roteiro de vida conseguia visualizar os roteiros de vida de outras pessoas. Visualizando roteiros de vida? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Que tipo de sistema inútil é esse? Que utilidade eu teria para roteiros? Parece que este mundo não se interessa muito por fazer filmes ou algo do tipo. Esquece, vou usar esse por enquanto. Se realmente não funcionar, eu mudo para outro. Jin, o sistema já está vinculado e não pode ser alterado. Por favor, anfitrião, pare com esses pensamentos estranhos. A voz mecânica do sistema ecoou novamente na mente de Jian Li. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Não consigo mudar isso, droga. Ah, certo, vamos conferir meu próprio roteiro. Sou tão bonito, devo ser um filho do destino. Conforme os pensamentos de Jian Li se desenrolavam, seu próprio roteiro surgiu em sua mente. Nome, Jian Li. Reino a temperamento corporal 3º nível. Destino, sem importância, vermelho. Calamidade da luz de sangue, preto. A roteiro de vida, bucha de canhão e venerável demônio imortal. Ponto de virada recente nenhum. É calamidade da luz de sangue. 7 dias depois, ao falhar na avaliação de entrada da seita externa, ele será transformado em um cadáver ambulante por um ancião da seita externa. Destino, as classificações são vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo e a classificação mais alta, roxo dourado, além de cinza e preto, que representam má sorte. Bucha de canhão? Cadáver ambulante? Os olhos de Jian Li se arregalaram. Você está brincando comigo? Você me transmigrou para cá só para me mostrar isso? Jian Li sentiu o coração gelar. Bucha de canhão em venerável demônio imortal. Jian Li, vá depressa à casa do ancião Lin para pegar a pílula do espírito de sangue e me entregue. Enquanto Jian Li ainda estava conferindo seu roteiro, uma voz alta veio de repente de perto. Um jovem corpulento, vestido com roupas pretas de linho grosso, aproximou-se com um olhar impaciente. Jian Li olhou na direção da origem do som e uma informação rapidamente lhe veio à mente. Nome, Zhang Hao. Reino, a temperamento corporal de 5º grau.
Destino sem nada de especial vermelho. Favorabilidade -10. Roteiro de vida de personagem secundário em Venerável Demônio Imortal. Ponto de virada recente, 3 dias depois. Ele encontrará uma antiga pílula de purificação da medula de grau divino sob uma grande pedra em um canto da caverna sombria número 7, purificando sua medula e transformando seu físico em um corpo inato. O roteiro da vida de Zhang Hao surgiu instantaneamente na mente de Jian Li. Esse Zhang Hao é, na verdade, um personagem secundário. Além disso, ele até teve uma oportunidade recentemente. Esse garoto bobo realmente tem uma oportunidade dessas, que sorte. Obtenção de uma pílula de purificação da medula óssea de grau divino para alcançar um corpo inato. Um corpo inato, ou seja, um físico com velocidade de cultivo extremamente rápida. Pelo que Jian Li sabia, a velocidade de cultivo de um corpo inato superava em muito a dos discípulos comuns, sendo até comparável à de alguns gênios com talento extraordinário. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Ele conhecia aquele Zhang Hao. Valendo-se de sua força descomunal, ele frequentemente saqueava os recursos de cultivo de outros. Esses outros incluíam naturalmente Jian Li. Além disso, os ferimentos no corpo de Jian Li foram precisamente infligidos por esse Zhang Hao. Pílula de purificação da medula óssea de grau divino ancestral, corpo inato. Muito bom, você é meu. Espera aí, o que significa essa favorabilidade -10? Droga, sempre me atormentando e roubando meus recursos, essa favorabilidade droga. Jian Li bufou friamente em seu coração. Você me atormentou por tanto tempo. Tomar uma de suas pílulas de limpeza da medula não é demais, né? Por que você está tão distraído? Vá rápido. Zhang Hao viu Jian Li ainda atordoado e fez um movimento como se fosse atingi-lo. Jian Li voltou rapidamente à realidade e disse apressadamente: Irmão sênior Zhang Hao, já vou, espere um instante. Sua força ainda é inferior à de Zhang Hao, então ele precisa se manter discreto por um tempo. Assim que ele colocar as mãos na pílula de limpeza da medula, ele matará esse cara imediatamente, pensou Jian Li. Ao ver Jian Li tão sensato, a expressão de Zhang Hao melhorou bastante, e ele então deixou Jian Li ir embora. Jian Li arrastou seu corpo ainda um tanto dolorido e correu rapidamente em direção à caverna sombria número 7. Quanto à pílula do espírito de sangue, assim que eu engolir a pílula de limpeza da medula, satisfarei o que você quiser. Os níveis de reino neste livro são: temperamento corporal, coleta de Qi, núcleo de Elixir, rio espiritual, mar divino, vida e morte, santo também conhecido como sábio, rei sábio, grande sábio, supremo, quase imperador, grande imperador. Capítulo 2. Pílula de purificação da medula divina, rompendo barreiras entre reinos. A seita demoníaca das fontes amarelas faz jus à sua reputação como uma seita do caminho demoníaco. Em toda parte sopravam ventos gélidos, e ossos branqueados e sangue fresco eram cenas comuns. A área onde residiam os discípulos servos era a periferia mais externa da seita demoníaca das fontes amarelas. O ambiente aqui era extremamente hostil, e pessoas perdiam a vida em lutas todos os dias. Ordem e justiça eram as coisas mais ridículas por aqui. Da mesma forma, a vida era a coisa mais barata por aqui. Jian Li caminhou em direção à caverna sombria número 7, observando também os arredores. Havia vários outros discípulos por perto, e Jian Li também os verificou com seu sistema. Ele descobriu que a grande maioria dos discípulos estava destinada a uma calamidade da luz de sangue. Eles seriam reprovados na avaliação 7 dias depois e transformados em cadáveres ambulantes. Será este o caminho demoníaco? Vidas não valem nada. Jian Li caminhou cautelosamente em direção à caverna sombria. A caverna sombria era um lugar extremamente perigoso nos arredores da seita demoníaca das fontes amarelas. No entanto, lugares perigosos muitas vezes oferecem oportunidades. Corria o boato de que alguém havia desenterrado algum tesouro na caverna sombria e o usado para romper as barreiras do seu reino. Muitos discípulos utilitários da seita demoníaca das fontes amarelas gostavam de tentar a sorte aqui, na esperança de desenterrar algum tesouro incomparável. Afinal, se eles dependessem apenas da absorção de seu próprio Qi espiritual, seu avanço no cultivo seria extremamente lento. Se eles conseguissem obter alguma planta espiritual especial ou tesouro, a velocidade com que seu cultivo melhoraria seria definitivamente e incrivelmente rápida. Jian Li passou por uma caverna sinistra do submundo após a outra e chegou diretamente à caverna do submundo número 7. Ventos gélidos emanavam da caverna sombria. Esta caverna sombria número 7 era uma caverna abandonada, e quase ninguém vinha aqui em busca de tesouros. Jian Li respirou fundo e então entrou na caverna sombria. A pílula de limpeza da medula óssea de grau divino está debaixo de uma pedra grande no canto. Jian Li observou atentamente a situação dentro da caverna sombria número 7. A caverna sombria número 7 estava repleta de buracos e cavidades por toda parte, praticamente sem nenhuma área intacta. Uma grande rocha. Parece estar bem ali. Os olhos de Jian Li brilharam, e no canto mais distante, ele finalmente viu uma grande rocha. Pílula de purificação da medula óssea de grau divino. Aí vou eu. Logo em seguida, Jian Li correu rapidamente em direção à grande rocha. Após Jian Li se aproximar, ele empurrou a grande rocha com força para o lado. Depois de empurrar a grande pedra para o lado, Jian Li viu de fato uma pequena caixa embaixo dela. A caixa parecia ser feita de materiais preciosos. Mesmo tendo estado ali por muito tempo, ainda era possível sentir sua textura luxuosa. Pílula de limpeza da medula óssea de grau divino, Jian Li abriu a caixa impacientemente. No instante em que abriu a caixa, Jian Li sentiu uma fragrância extremamente rica emanando dela. Aquele aroma medicinal intenso quase fez o corpo físico de Jian Li tremer incontrolavelmente.
A sensação etérea fez com que Jianli quase não conseguisse parar. Jianli reprimiu a força a agitação em seu corpo físico e retirou diretamente da caixa a pílula de purificação da medula de grau divino. Gugu. Jianli jogou diretamente a pílula de purificação da medula óssea de grau divino na boca dele. Jianli engoliu diretamente a pílula de purificação da medula óssea de grau divino. Porque não tem gosto nenhum. Será que estragou? As sobrancelhas de Jianli franziram-se ligeiramente e, de repente, um ki extremamente poderoso fluiu dentro de seu corpo físico. A expressão de Jianli iluminou-se. A pílula de purificação da medula óssea de grau divino havia surtido efeito. Imediatamente depois, Jianli ativou diretamente a técnica de cultivo comum, a arte de indução de ki do espírito de sangue, que a seita demoníaca das fontes amarelas havia dado aos discípulos utilitários. À medida que a arte de indução do ki do espírito de sangue circulava, a pílula de limpeza da medula de grau divino dentro do corpo físico de Jianli começou lentamente a fazer efeito. Jianli sentiu todo o seu corpo físico envolto em um brilho extremamente quente. A energia espiritual dentro de seu corpo físico circulava rapidamente, e o corpo físico de Jianli também se tornou extremamente poderoso aos poucos. A energia vital no corpo físico de Jianli também se tornou cada vez mais intensa. Temperamento corporal, 4º nível. Temperamento corporal, 5º nível. Em menos de meia hora, o cultivo de Jianli já havia alcançado o 5º nível do temperamento corporal, e a pílula de purificação da medula de grau divino dentro do corpo físico de Jianli continuava a aprimorá-lo continuamente. Bum bum bum. Que descoberta! O corpo físico de Jianli irrompeu em uma luz incomparável. Todo seu corpo físico parecia excepcionalmente puro e impecável. Havia também muita sujeira preta ao lado de seu corpo físico. Temperamento corporal 6º nível. Após algum tempo, Jianli abriu os olhos lentamente. Uma imensa alegria tomou conta da mente de Jianli. Agora que alcancei o 6º nível do temperamento corporal, o coração de Jianli estava em êxtase. Entre os discípulos servos, o temperamento corporal do 6º nível já era extremamente poderoso. Mesmo um discípulo servo como Zhang Agao, que frequentemente saqueava os recursos de cultivo dos outros, estava apenas no 5º nível do temperamento corporal naquele momento, sem mencionar outros discípulos utilitários comuns. Em outras palavras, em apenas meia hora, Jianli alcançou o nível de esforço de longo prazo de outros discípulos. Além disso, seu físico atual, o efeito medicinal da pílula de limpeza da medula de grau divino, havia sido completamente absorvido por Jianli. A pele do corpo físico de Jianli tornou-se excepcionalmente macia e delicada, e juntamente com seu rosto belo e gracioso, ele superou instantaneamente aqueles supostos deuses do sexo masculino em centenas de ruas. Jianli não utilizou a arte de indução de ki espiritual de sangue, mas o ki espiritual ao redor ainda foi lentamente absorvido pelo corpo físico de Jianli. Este é o corpo inato? Jianli sentiu o ki reconfortante dentro de seu corpo físico, e a velocidade de circulação de seu ki espiritual também estava muito mais rápida do que antes. Incrível! Certo, vamos verificar meu roteiro de vida novamente para ver se houve alguma mudança. Nome, Jianli. Reino, temperamento corporal 6º nível. Físico, corpo inato. Destino, roteiro de vida. Ponto de virada recente. Jianli sentiu as informações em sua mente, com exceção de seu nome, reino e físico, todo o resto era uma sequência uniforme de pontos de interrogação. Será possível que seu roteiro, devido à interferência do sistema, já fosse imprevisível? Jianli franziu ligeiramente a testa. Aquilo não era um bom sinal. Isso tornaria difícil para ele compreender seu próprio futuro. Não importa, contanto que eu consiga ver os roteiros dos outros, preciso continuar saqueando os recursos alheios. Quanto a alcançar o ápice do Dao das artes marciais e se tornar um grande imperador, não é apenas uma questão de ter mãos. Logo em seguida, Jianli afastou esses pensamentos e saiu da caverna sombria. Após a limpeza bem-sucedida de sua medula óssea, os ferimentos de Jianli também foram completamente curados. Após sair da caverna sombria, Jianli sentiu que a energia vital ao redor da seita demoníaca das fontes amarelas era muito mais pura. O ambiente, que antes era extremamente repugnante, agora parecia de certa forma agradável. Jianli, seu verme. Eu te mandei trazer a pílula do espírito de sangue. Onde você foi parar? Justo quando Jianli caminhava em direção à sua residência, ele ouviu de repente uma voz sombria. Um lampejo de frieza brilhou nos olhos de Jianli. Originalmente, minha intenção era deixar você viver mais um dia, mas você veio em busca da morte. Jianli virou-se lentamente e olhou inexpressivamente para Zhang Agao, que caminhava em sua direção. Nesse momento, o rosto de Zhang Agao estava tomado pela raiva, e o brilho intenso em seus olhos quase queria devorar Jianli. Aparentemente, o fato de Jianli não ter agido conforme seus desejos o deixou muito irritado. Capítulo 3. Esmagando Zhang Agao. Ah, é mesmo. Vamos ver como ficou o roteiro dele depois que eu roubei a oportunidade dele. Jianli lembrou-se subitamente de que havia tomado a pílula de purificação da medula óssea de grau divino de Zhang Agao, então sua oportunidade deveria ter desaparecido. Nome, Zhang Agao. Reino, temperamento corporal 5º nível. Destino, ordinário, vermelho, calamidade da luz de sangue, preto, ponto. Favorabilidade, menos 40. Roteiro de vida, bucha de canhão em venerável demônio imortal, ponto. Ponto de virada recente nenhum. Calamidade da luz de sangue, em 7 dias. Ele não conseguirá avançar no exame de admissão da seita externa e será transformado em um cadáver ambulante por um ancião da seita externa. O roteiro mudou e eles se tornaram bucha de canhão.
Ser transformado em um cadáver ambulante, nada mal, isso combina muito bem com ele. No entanto, será que alguém não pode passar no exame de admissão da seita externa mesmo estando no 5º nível do reino temperamento corporal? Jianli franziu ligeiramente a testa. O exame é tão difícil assim? Zhang Gao olhou para Jianli à sua frente, sentindo apenas uma leve irritação, até mesmo uma vontade de matá-lo. Por que esse cara parece um pouco diferente? Não são Zhang Gao e Jianli? Zhang Gao vai intimidar Jianli de novo. Venham todos ver. O que tem para ver? Zhang Gao dando uma surra em Jianli, que chato. Quantas vezes já vimos isso? Exatamente. Eu vi esse episódio. Jianli apanha muito e é forçado a entregar sua pílula de espírito de sangue. Muitos outros discípulos utilitários da seita demoníaca das fontes amarelas ao redor observavam Jianli e Zhang Gao com grande interesse. Muitas pessoas também comentavam, olhando para Jianli com profunda pena. Eles naturalmente conheciam o caráter de Zhang Gao, ele frequentemente se apropriava dos recursos dos outros. Mas ninguém sentiu que algo estava errado, pois claramente já estavam acostumados com esse tipo de situação. Zhang Gao, estou lhe dando uma chance. Entregue todos os seus recursos de cultivo e eu posso deixar você morrer rapidamente, disse Jianli calmamente. Assim que Jianli falou, Zhang Gao ficou completamente surpreso. Deixar-me morrer rapidamente? Jianli está louco? Seriam essas as palavras daquele imprestável Jianli? Ouvi errado? Hahaha, Jianli realmente se mostrou durão. Incrível. Uma pena diante de tanta força, de que adianta usar palavras duras. Exatamente. Esse Jianli deve ter ficado apavorado com o Zhang Gao. O Zhang Gao está no 5º nível do temperamento corporal, enquanto o Jianli está apenas no 3º nível. Ele definitivamente vai levar uma surra daquelas. Pessoal, tentem adivinhar quantos segundos Jianli consegue aguentar desta vez. Eu vou chutar primeiro, não mais que 10 segundos. 5 segundos. 3 segundos. Após ouvirem as palavras de Jianli, as pessoas ao redor começaram a zombar dele. Eles tinham muita clareza sobre os pontos fortes de Jianli e Zhang Gao. Aos olhos deles, Jianli não passava de um inútil no 3º nível do temperamento corporal, enquanto Zhang Gao já estava no 5º nível do temperamento corporal. Durante o estágio de temperamento corporal, a supressão do reino é absoluta. Ninguém acreditava que Jianli tivesse qualquer meio de lidar com Zhang Gao. Zhang Gao olhou para Jianli de semblante sereno, à sua frente, sentindo uma vontade incontrolável de despedaçá-lo imediatamente. Zhang Gao ficou tão furioso que, em vez de rir, disse, Jianli, eu pensava que você fosse bastante obediente e planejava deixá-lo viver bem. Já que você está buscando a morte, não me culpe por ser indelicado. Assim que Zhang Gao terminou de falar, a arte de indução de Qi do espírito de sangue em seu corpo circulou rapidamente. Uma aura poderosa emanou do corpo de Zhang Gao, e então Zhang Gao atacou Jianli diretamente. Muitas pessoas ao redor assistiram à investida de Zhang Gao com regozijo malicioso. Eles já haviam imaginado a cena de Jianli sendo morto a socos por Zhang Gao. Os olhos de Jianli se estreitaram ligeiramente. Se fosse o meu eu de antes, talvez eu não conseguisse lidar com você, mas agora... Bum, bum, bum. A arte de indução de Qi do espírito de sangue no corpo de Jianli circulou rapidamente, e uma aura massiva se concentrou no punho de Jianli. Então Jianli desferiu um soco e lançou o objeto para frente com força. Zhang Gao, que estava prestes a atacar, sentiu um sobressalto no coração. Como isso era possível? Uma aura tão aterradora quase fez o corpo de Zhang Gao congelar no ar. Bang! O corpo de Zhang Gao sequer havia se aproximado de Jianli quando foi atingido em cheio pelo punho deste. O impacto imenso lançou Zhang Gao para longe. Ele se chocou contra a parede de pedra ao longe. Zhang Gao estava extremamente apavorado. Como Jianli pôde se tornar tão forte? Impossível. Mas a dor intensa em seu corpo e o sangue que ele cuspia violentamente forçaram Zhang Gao a admitir a verdade. Isso é poder? Jianli olhou para Zhang Gao à distância, que estava pálido e cuspindo sangue, sentindo uma sensação de euforia. Caramba, será que Jianli usou algum truque? Ele realmente mandou Zhang Gao voando com um soco só. Ele não está apenas no 3º nível do temperamento corporal? Caramba, Zhang Gao não está entregando a luta, está? Ele está todo apanhando desse jeito. Como é que ele pode estar entregando a luta? Que vantagem ele teria apanhando assim do Jianli? Você não consegue usar o cérebro. A apresentação de Jianli causou imediatamente um grande alvoroço nos arredores da caverna sombria. Foi realmente incrível que Jianli, um discípulo do 3º nível do temperamento corporal, surgisse de repente e derrotasse Zhang Gao, que estava no 5º nível do temperamento corporal. Jianli ignorou as discussões ao seu redor e caminhou lentamente em direção a Zhang Gao. Onde estão seus recursos de cultivo? Não me obrigue a torturá-lo, disse Jianli calmamente, a luz fria em seus olhos quase se solidificando. O rosto de Zhang Gao estava extremamente aterrorizado. Ele não sabia por que Jianli havia se tornado tão poderoso, mas agora sua vida estava nas mãos de Jianli. Jianli, eu sinto muito. A culpa era toda minha antes. Zhang Gao gaguejou incoerentemente. Rachadura. Antes que Zhang Gao terminasse de falar, Jianli já havia batido o pé com força no chão. O osso da mão direita de Zhang Gao foi esmagado diretamente por Jianli. Ah! Um grito dilacerante ecoou nos arredores da caverna sombria. Você não consegue entender palavras humanas? Eu perguntei onde estão seus recursos de cultivo, disse Jianli calmamente, pisando forte no chão novamente. As veias da testa de Zhang Gao saltaram, e a dor intensa quase o fez perder a sanidade. Eles estão, bem em cima do meu corpo. Eu vou entregá-los a você agora, disse Zhang Gao, tremendo, com o suor escorrendo constantemente de sua testa. Seu rosto distorcido parecia excepcionalmente frio. Por que você não disse isso antes? Perguntou Jianli calmamente.
Bang! Após Jian Li terminar de falar, ele pisoteou diretamente a cabeça de Zhang Hao, esmagando-a. Imediatamente, o sangue cobriu toda a entrada da caverna. Os outros discípulos ao redor sentiram um formigamento no couro cabeludo. Este Jian Li era realmente muito decidido. Ele acabou de matar alguém. Embora a seita demoníaca das Fontes Amarelas não proíba seus discípulos de lutarem até a morte. No entanto, os discípulos servos haviam se juntado à seita demoníaca das Fontes Amarelas há apenas alguns anos. E os discípulos da seita interna e os discípulos da seita externa frequentemente os espancavam ou amaldiçoavam. Portanto, entre os discípulos servos, a menos que houvesse um ódio verdadeiramente irreconciliável, raramente recorriam a golpes fatais. Capítulo 4. Protagonista destinado. Só essa quantidade de pílula de espírito de sangue? Jian Li vasculhou os recursos de cultivo de Zhang Hao e encontrou apenas algumas pílulas de espírito de sangue. Para onde foram todas as pílulas de espírito de sangue que Zhang Hao saqueou? Ele as consumiu todas? Não era impossível. Jian Li balançou a cabeça e guardou as pílulas de espírito de sangue. Após guardar as pílulas de espírito de sangue, Jian Li olhou ao redor. Os outros discípulos servos sentiram seus corações afundarem. O que Jian Li estava tentando fazer? Isso não é bom. É melhor correr. Imediatamente depois, todos os discípulos servos que estavam reunidos se dispersaram e fugiram num instante. Será que sou tão assustador assim? Jian Li curvou os lábios. Mas eles eram todos bucha de canhão, destinados a serem transformados em cadáveres ambulantes de qualquer maneira. Jian Li usou seu sistema de roteiro da vida para verificar os discípulos utilitários que haviam se dispersado à frente. Cada um deles possuía uma calamidade de luz de sangue, destinados a serem refinados em cadáveres ambulantes. Devo me apressar e cultivar, disse Jian Li, espreguiçando-se preguiçosamente. No entanto, com sua força atual, passar no exame de admissão da seita externa não deve ser um problema. Mas quem não gostaria de ter sua própria força excessiva? Ainda havia um longo caminho a percorrer para alcançar o ápice do Dao marcial. Logo em seguida, Jian Li dirigiu-se para sua residência. Ao sair da sinistra caverna sombria, Jian Li chegou aos aposentos dos discípulos utilitários da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Os alojamentos dos discípulos servos ficavam em um conjunto de edifícios permeados por uma aura sangrenta. Todos os discípulos servos residiam aqui. Discípulos utilitários, vestidos com as vestes uniformes da seita demoníaca das Fontes Amarelas, moviam-se de um lado para o outro. Enquanto Jian Li caminhava em direção à sua morada, ele verificava os roteiros de vida de outros discípulos ao seu redor. Se ao menos algo como uma pílula de purificação da medula óssea de grau divino aparecesse novamente, sua força certamente aumentaria rapidamente. O reino da coleta de Qi. Ele se perguntava quando conseguiria alcançar o reino da coleta de Qi. Somente ao alcançar o reino da coleta de Qi alguém poderia ser verdadeiramente considerado um cultivador. O estágio de temperamento corporal poderia, no máximo, ser considerado de um artista marcial forte. 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste. Não oprima um jovem por sua pobreza, Lin Shan. O que você me fez hoje, você certamente pagará. Enquanto Jian Li verificava os roteiros dos discípulos servos ao seu redor, de repente ouviu um rugido à distância. Os olhos de Jian Li brilharam. Será que uma pessoa formidável estava chegando? Nossa, alguém que pudesse dizer tais palavras definitivamente não era uma pessoa comum. Imediatamente depois, Jian Li correu em direção à origem do som. Não muito longe. Um jovem resoluto cerrou os dentes, com o olhar fixo em um jovem alto ao seu lado. Os arredores estavam repletos de discípulos servos observando a comoção. Este Lin Dong e Lin Shan são primos. Parece que estão brigando por alguma coisa. Não é só uma mulher, dizem que é a mais bela entre nossos discípulos servos, a pequena beleza renomada da nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas. Eu também conheço Lu Yunxi. Ouvi dizer que muitos discípulos da seita externa gostam muito dela. Muitas pessoas próximas conversavam em voz baixa. Em pouco tempo, Jian Li finalmente chegou ao seu destino. Um jovem determinado e bonito estava sendo cruelmente pisoteado por um jovem alto. Os olhos do jovem alto estavam cheios de escárnio. Esse desperdício, mesmo que lhe fossem dados mais 20 anos, ele não conseguiria se reerguer. Jian Li olhou diretamente para o jovem que estava sendo pisoteado. Confira o roteiro de vida daquele garoto. Jian Li recitou silenciosamente. Nome, Lin Dong. Reino, temperamento corporal 3º nível. Destino, personagem principal predestinado, dourado roxo, a transformar infortúnio em fortuna, roxo, obter muita ajuda, roxo, o transbordamento de flor de pêssego, roxo, ponto. Favorabilidade, 0. Roteiro de vida, o personagem principal de Invertendo o Universo. Originalmente um jovem mestre de uma pequena dinastia no mundo secular, após ser capturado pela seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ele passou por vários anos de uma vida desperdiçada antes de embarcar em seu caminho como um personagem principal destinado. Transforme o infortúnio em fortuna. Não importa quão grande seja o perigo enfrentado, ele sempre será resolvido no final, e benefícios serão obtidos com isso. Recebe muita ajuda, frequentemente recebe oportunidades inexplicáveis e assistência benevolente. Transbordamento de flor de pêssego, cheio de sorte com flores de pêssego, muito fácil de conquistar o favor das mulheres. Pontos de virada recentes. Um dia depois, ele descobre uma antiga lasca de jade debaixo da cama em sua residência, contendo uma técnica de cultivo de alto nível. 3 dias depois, enquanto coletava ervas na montanha atrás da seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele acidentalmente cai de um penhasco e obtém uma erva preciosa de 300 anos. 7 dias depois, no exame de admissão para a seita externa, ele mata repetidamente seus oponentes instantaneamente, atraindo a atenção da santa da seita demoníaca das Fontes Amarelas, e recebe uma recompensa de artes marciais de alto nível. Assim que Jian Li chegou ao seu destino, avistou o jovem resoluto. Caramba!
Protagonista predestinado. 3 momentos decisivos em apenas 7 dias? Estou impressionado. Oh, meu Deus! E aqueles destinos roxo e roxo dourado? Jian Li sentiu-se completamente anestesiado. A diferença era enorme. O cara que pisasse nele provavelmente teria um azar terrível. Jian Li não pôde deixar de lamentar pelo jovem alto. Quanto mais à vontade você se sentir pisando nele agora, mais intensa será sua dor no futuro. Após várias verificações, Jian Li já havia desvendado o sistema. Este sistema de roteiro de vida só conseguia visualizar pontos de virada em um período máximo de 7 dias. Era igual para todos. Lin Dong, que estava sendo pisoteado, tinha um rosto corado, suas feições distorcidas parecendo extremamente ferozes. Além disso, Lin Dong apresentava muitos ferimentos pelo corpo, hematomas e manchas roxas, com sangue carmesim por toda parte, indicando claramente que havia sofrido espancamentos cruéis. Lin Shan pisou em Lin Dong e zombou. Yanxi não pode ficar com você. Fique longe dela. Um inútil do 3º nível de temperamento corporal, como você não tem qualificação para interagir com Yanxi. Jian Li observava os dois à sua frente com interesse. Yanxi. Essa deve ser a origem do conflito deles. Ah, certo, vamos conferir o roteiro de Lin Shan. Nome, Lin Shan. Reino, temperamento corporal 8º nível. Destino, aptidão inteligente verde sinal de morte precoce cinza em ponto. Favorabilidade 0. Roteiro de vida, personagem secundário em Invertendo o Universo primo do protagonista Lin Dong. Seu talento supera em muito de Lin Dong. Antes de Lin Dong trilhar seu caminho como protagonista, ele sempre o reprimiu, desprezando-o profundamente. Ele também se apaixonou pela mesma mulher que Lin Dong. Após o avanço de Lin Dong, os dois lutaram abertamente e secretamente diversas vezes, culminando com a morte de Lin Dong em um desses conflitos. Aptidão inteligente, excelente aptidão para o cultivo, um pouco mais inteligente que a média dos personagens secundários. Sinal de morte prematura, morre cedo. Ponto de virada recente. Durante o exame de admissão, 7 dias depois, ele é notado por um verdadeiro discípulo e tomado como concubina. Então ele é o trampolim para o personagem principal, Jian Li entendeu imediatamente. Parece que esse personagem secundário não é tão simples assim, sendo capaz de confrontar Lin Dong abertamente e secretamente diversas vezes. Ele tem algo a mais. Notada por um verdadeiro discípulo? Tomada como concubina. Essa reviravolta é incrível. Não admira que ele tenha conseguido contracenar com o personagem principal por tanto tempo. Ele o interpretou de forma tão selvagem. Não importa, vou aproveitar a oportunidade de Lin Dong primeiro. Uma técnica de cultivo de alto nível. E a erva preciosista de 300 anos. Artes marciais de primeira linha, todas minhas. Quanto ao próprio Lin Dong, isso depende da sorte dele. Capítulo 5. Roubando a arte da criação do universo. Logo em seguida, Jian Li teve uma troca amigável de golpes com um discípulo servo próximo, usando seus punhos. Ele conseguiu descobrir a residência de Lin Dong sem gastar nenhum recurso. Quanto a Lin Dong e Lin Shan, o que eles querem fazer é problema deles. Eu não posso controlar isso. Primeiro, vou garantir os benefícios do protagonista Halo. Após descobrir a residência de Lin Dong, Jian Li correu imediatamente para lá. A residência de Lin Dong ficava na área mais externa. Como um discípulo servo no 3º nível de temperamento corporal, ele simplesmente não estava qualificado para viver na área central. Após algum tempo, Jian Li finalmente chegou à residência de Lin Dong. A residência de Lin Dong era uma casa muito dilapidada. Parecia que a qualquer momento um vento forte poderia derrubá-la. Como um lugar assim pode abrigar uma técnica de cultivo avançada? A aura de protagonista é muito improvável. Que pessoa íntegra esconderia uma técnica de cultivo aqui? Jian Li murmurou para si mesmo, olhando para a casa dilapidada à sua frente. Preciso obter rapidamente a técnica de cultivo. Aquela arte de indução de que do espírito de sangue não combina com meu nível, é de grau muito baixo. Bang! Jian Li empurrou a porta sem hesitar e se deparou com uma grande cama coberta apenas por um colchão de palha. Jian Li respirou fundo e em seguida virou a cama de Lin Dong. Após seu reino atingir o 6º nível de temperamento corporal, a força de Jian Li já havia ultrapassado 1000 quilos. Se eu estivesse no meu mundo anterior com essa força, eu poderia ganhar muito dinheiro carregando tijolos. Jian Li pensou consigo mesmo enquanto virava a cama de Lin Dong com facilidade. Jian Li colocou delicadamente a cama de Lin Dong de lado e, em seguida, descobriu uma antiga lasca de jade no chão. Ao tocar a lasca de jade em sua mão, Jian Li sentiu uma sensação de calor e, com a lasca em mãos, Jian Li sentiu um conforto indescritível por todo o corpo. Deve ser isso, pensou Jian Li consigo mesmo. Para garantir a segurança, Jian Li ainda verificou cuidadosamente e, não encontrando nada mais, finalmente relaxou. Logo em seguida, Jian Li colocou a cama de volta em seu lugar original e saiu imediatamente. Por outro lado, Lin Dong, após ser severamente humilhado por Lin Shan, arrastou seu corpo ensanguentado de volta para sua residência. Por que tenho a sensação de que alguém esteve aqui? Lin Dong olhou para sua residência familiar, sentindo que algo não estava bem. O que estou pensando? Sou apenas um cara no 3º nível de temperamento corporal. Quem viria aqui? Devo estar gravemente ferido, a ponto de meus pensamentos estarem um pouco confusos. Lin Dong suspirou profundamente. Esse Lin Shan é realmente cruel demais, e está ficando cada vez mais fora de controle. Logo em seguida, Lin Dong entrou na casa. Ao entrar na casa, Lin Dong sentiu novamente que algo estava errado. Embora a casa fosse a mesma de antes, parecia conter uma sensação muito especial. Por que parece tão vazio agora? Lin Dong sentiu subitamente que algo ali estava diferente, mas não conseguia identificar exatamente o que. Parece que Lin Shan me irritou. Lin Dong respirou fundo e se deitou na cama. Após sair da residência de Lin Dong, Jian Li retornou para sua própria casa. Técnica de cultivo avançada. Quão avançada ela é? Como faço para usar isso?
Jian Li murmurou para si mesmo, olhando para a antiga lasca de jade em sua mão. Experimente deixar o sangue pingar. Jian Li pensou consigo mesmo. Logo em seguida, Jian Li mordeu o dedo e deixou cair uma gota de sangue fresco sobre ele. No instante em que o sangue fresco foi absorvido pela pasta de jade, esta emitiu uma luz extremamente brilhante. A luz, como se fosse inteligente, penetrou completamente na mente de Jian Li. Jian Li sentiu sua mente se encher de um fluxo misterioso de informações. A arte da criação do universo, uma técnica de cultivo de alto grau de rank sábio, controla o universo, apodera-se da criação e ascende ao supremo reino final. Jian Li captou a informação em sua mente e ficou radiante. Tratava-se, de fato, de uma técnica de cultivo de grau santo. E era uma técnica de cultivo de alto nível de nível santo. A técnica de cultivo de nível santo mais baixo pode auxiliar um cultivador a alcançar o estágio de santo. As técnicas de cultivo são divididas em nível amarelo, nível profundo, nível terrestre, nível celestial, nível sagrado e nível divino. Cada nível é subdividido em baixo, médio, alto e altíssimo. Há rumores de que também existem técnicas de cultivo de nível Imperador Suprema, mas essas técnicas de cultivo de nível Imperador são possuídas apenas por clãs imperiais, famílias poderosas e terras sagradas do Dao imortal. Simplesmente não são algo que uma seita do caminho demoníaco, como a seita demoníaca das fontes amarelas, possa possuir. No entanto, para as forças comuns, mesmo as técnicas de cultivo de nível terrestre são extremamente raras. Sem falar do rank celestial ou mesmo do rank sábio. São simplesmente existências que ultrapassam a imaginação das pessoas comuns. Após algum tempo, Jian Li finalmente terminou de assimilar a arte da criação do universo em sua mente. O ki espiritual da arte de indução do ki do espírito sanguíneo no corpo de Jian Li também foi completamente absorvido pela arte da criação do universo. Uma onda de energia espiritual percorreu o corpo de Jian Li com violência. Jian Li então pegou as pílulas de espírito de sangue que havia obtido anteriormente de Zhang Hao. Ele engoliu todos de uma vez. No instante em que as pílulas de espírito sanguíneo entraram em seu corpo, Jian Li sentiu o ki espiritual queimando constantemente dentro dele. A arte da criação do universo funcionava continuamente. E o ki espiritual das pílulas de espírito sanguíneo em seu corpo era absorvido pelo corpo de Jian Li como uma baleia engolindo água. O ki espiritual da arte de indução do ki do espírito de sangue no corpo de Jian Li era continuamente consumido. O ki espiritual da arte de indução de ki do espírito de sangue de Jian Li dissipou-se gradualmente, transformando-se no ki espiritual da arte da criação do universo. Bum bum bum. Após algum tempo, uma aura violenta emanou do corpo de Jian Li. O ki espiritual da arte de indução do ki do espírito sanguíneo foi completamente transformado no ki espiritual da arte da criação do universo. Essa arte da criação do universo é verdadeiramente imponente. Jian Li não conseguiu evitar estalar a língua. A onda de ki espiritual em seu corpo quase lhe causou uma leve sensação de ardência. Sua força definitivamente passou por uma grande transformação. Além disso, essa técnica de cultivo de alto grau de rank sábio, combinada com seu corpo inato, tornou sua velocidade de cultivo extremamente rápida. As poucas pílulas de espírito de sangue que ele acabará de engolir foram quase completamente absorvidas em poucas respirações. Anteriormente, quando Jian Li usava a arte de indução de ki do espírito de sangue, uma pílula de espírito de sangue levava pelo menos várias horas para ser totalmente absorvida. Comparado com a velocidade atual, era como comparar o céu e a terra completamente diferente. Jian Li respirou fundo, sentindo a força violenta dentro de seu corpo, e seu coração se encheu de conforto. Lá fora, o céu já estava escuro, com pontos de luz estelar adornando o céu noturno. Parece que terei que adquirir amanhã a medicina espiritual avançada que se encontra na montanha atrás. Lindon tem um total de 3 oportunidades nos próximos 7 dias. Ele já interceptou a técnica de cultivo de grau santo, também há uma medicina espiritual avançada na montanha atrás, e em seguida, na avaliação de entrada da seita externa, daqui a 7 dias, ele matará instantaneamente seu oponente e receberá uma recompensa da santa. Sem a técnica de cultivo de grau santo, Lindon não deveria ser capaz de matar seu oponente instantaneamente. Com seu cultivo de temperamento corporal no 3º nível, seria bom se ele não fosse morto instantaneamente. Depois de comer, Jian Li continuou a cultivar. O tempo passou lentamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. O favor de Lindon. Na manhã seguinte, Jian Li levantou-se cedo. A medicina avançada do tesouro está lá na montanha. Estou chegando. Jian Li saiu de sua residência e correu rapidamente em direção à montanha atrás dele. Nessa época, já havia muitos discípulos servos procurando ervas nas montanhas ao redor. Além da caverna sombria, a montanha nos fundos era o local preferido dos discípulos utilitários da seita demoníaca das fontes amarelas. Afinal, encontrar um precioso remédio do tesouro significava uma oportunidade. Independentemente de ser vendido ou consumido, era muito bom e podia aumentar consideravelmente a força de alguém. E na seita demoníaca das fontes amarelas, o mais importante era a força. Somente possuindo grande força você poderá ter o direito de viver bem. Caso contrário, você acabaria como Jian Li antes, sendo intimidado arbitrariamente por outros. Jian Li ignorou os discípulos que procuravam ervas na periferia e caminhou em direção à beira do penhasco da montanha atrás. De acordo com o sistema de roteiro da vida, o remédio do tesouro avançado estava no sopé do penhasco, na montanha atrás. Jian Li passou por um discípulo servo após o outro e chegou à beira do penhasco da montanha. Não é o Lindon? As pupilas de Jian Li se contraíram. Não dizia que seria 3 dias depois? Por que ele está aqui agora? E o que no corpo de Lindon fez as pálpebras de Jian Li tremerem descontroladamente? Esse Lindon é muito estranho, não é?
Por que tenho a sensação de que não consigo enxergar através de sua força? A energia que no corpo de Lindon parecia estar encoberta por algo. Jianli não conseguiu sentir nenhum que vindo de Lindon. Será que ele ficou aleijado? Como isso é possível? Ah, é verdade. Posso usar o sistema de roteiro de vida para verificar. Vamos analisar o roteiro da vida de Lindon. Nome Lindon. Reino a temperamento corporal, 5º nível. Destino, personagem principal predestinado, dourado roxo, a transformando o infortúnio em bênção, roxo, recebendo muita ajuda, roxo, abundância de flores de pêssego, roxo, favorabilidade -10. Roteiro de vida, o protagonista de Invertendo o Universo, originalmente um jovem mestre de uma pequena dinastia no mundo secular. Após ser capturado pela seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele iniciou sua jornada como um protagonista predestinado. Transformando a desgraça em bênção, não importa quão grande seja o perigo, ele sempre será resolvido no final, e benefícios serão obtidos com isso. Recebendo muita ajuda, frequentemente recebe oportunidades inexplicáveis e ajuda gentil. A abundância de flores de pêssego, cheio de sorte com flores de pêssego, muito fácil de conquistar o favor das mulheres. Ponto de virada recente. 10 minutos depois, enquanto coletava ervas na montanha atrás da seita demoníaca das Fontes Amarelas, ele acidentalmente caiu de um penhasco e obteve um remédio de tesouro avançado. 6 dias depois, no exame de admissão para a seita externa, ele matou repetidamente seus oponentes instantaneamente, atraindo a atenção da santa da seita demoníaca das Fontes Amarelas e recebendo como recompensa uma arte marcial de alto nível. O que afinal, o coração de Jianli parou por um instante. Temperamento corporal do 5º nível. Você está brincando comigo. Roubei a técnica de cultivo dele, mas mesmo assim ele subiu de nível. Será que esse é o protagonista predestinado? Além disso, ele ainda consegue matar instantaneamente os oponentes no exame da seita externa, esse Lindon. Será que ele terá outro encontro fortuito? O coração de Jianli estava cheio de dúvidas. E afinal, o que diabos é -10 de favorabilidade? Será que descobriram que eu usei a técnica de cultivo de grau santo? Impossível, se fosse descoberto, a favorabilidade já teria chegado a -999. Será que foi interferência da vontade do Dao Celestial fazendo-o sentir algo? Vários pensamentos surgiram instantaneamente na mente de Jianli. Esquece, quem se importa, primeiro vou tomar o remédio do tesouro dele. Então Jianli caminhou em direção à beira do penhasco. Nesse instante, Lindon sentiu uma leve irritação ao ver Jianli se aproximando. Por quê? Eu não conheço essa pessoa, e ela também não me provocou. Lindon refletiu consigo mesmo. Havia tantos discípulos utilitários na seita demoníaca das Fontes Amarelas que era impossível para Lindon conhecê-los a todos. Além disso, Lindon não era bom em socializar, ele só sabia se isolar no cultivo. Será porque ele é mais bonito do que eu? Lindon olhou para o rosto delicado e bonito de Jianli, sem conseguir evitar pensar. No entanto, mesmo que você seja mais bonito do que eu, sua força definitivamente não é tão grande quanto a minha. Na noite passada, enquanto Lindon jantava ao ar livre, ele tropeçou e acabou pegando uma técnica de cultivo de nível celestial no chão, junto com a pílula de espírito de sangue que ele havia guardado secretamente. Em apenas uma noite, ele alcançou o ápice do domínio corporal. Agora, Lindon estava extremamente confiante em seu futuro. Com a bênção da técnica de cultivo de nível celestial, alcançar o ápice do caminho marcial era apenas uma questão de tempo. No momento em que Lindon estava distraído, algo no chão o fez tropeçar novamente, e seu corpo quase caiu do penhasco. Nesse momento crítico, um par de braços fortes agarrou Lindon com firmeza. Por que você é tão descuidado? Quase caiu, disse Jianli a Lindon surpreso. Lindon imediatamente voltou a si. Essa pessoa me salvou. Eu quase caí. Logo em seguida, com a ajuda de Jianli, Lindon se manteve firme. Lindon olhou para o penhasco, sentindo um arrepio na espinha. Ele quase morreu felizmente. Logo em seguida, Lindon, com um olhar de medo persistente, juntou os punhos cerrados em direção a Jianli e disse: Posso perguntar o nome deste irmão? Obrigado por salvar minha vida. Jianli acenou com a mão e sorriu. Pode me chamar só de Jianli. Somos companheiros discípulos. Devemos nos ajudar quando encontrarmos dificuldades. Ao ouvir isso, Lindon ficou extremamente comovido e sentiu muita culpa por sua antipatia anterior por Jianli. Uma pessoa tão boa, e mesmo assim eu tinha inveja da sua beleza. Eu realmente avaliei o coração de um cavalheiro com a minha própria mesquinharia. Então ele pensou em seu primo, que provavelmente desejava que ele morresse ali. Irmão Jian, palavras não conseguem expressar minha gratidão. Com certeza retribuirei sua bondade que salvou minha vida com uma transbordante gratidão no futuro, disse Lindon com convicção. Jianli olhou para Lindon à sua frente e murmurou para si mesmo: Por favor, não. Se você soubesse que eu interceptei sua técnica de cultivo de grau santo, você provavelmente me mataria com um só golpe. A favorabilidade chegou a 50 pontos. Após puxar Lindon para cima, Jianli usou o sistema de roteiro da vida para verificar o roteiro de Lindon e descobriu que a simpatia de Lindon por ele havia atingido 50 pontos. É tão fácil assim conquistar a simpatia do personagem principal? Que pena. Não estou interessado em você. Então, depois de Jianli trocar algumas gentilezas com Lindon, Lindon mudou de lugar para procurar ervas. Deve ser aqui, pensou Jianli, olhando para o lugar onde Lindon quase havia escorregado. Logo em seguida, Jianli desceu lentamente o penhasco em linha reta. O personagem principal poderia cair diretamente, mas não achava que tinha as qualificações necessárias para pular diretamente.
Se ele morresse de fato, não seria uma grande perda. Felizmente, após a mudança para a arte da criação do universo, a qualidade física de Jian Li já havia sido fortalecida para um nível extremamente poderoso, e sua resistência e vigor também se tornaram extremamente fortes. Escalar rochas era um pequeno problema. Meia hora depois, Jian Li finalmente chegou ao pé do penhasco. A base do penhasco revelava uma paisagem de belas montanhas e águas cristalinas. Eram dois mundos completamente diferentes da seita demoníaca das Fontes Amarelas, mencionada anteriormente. Capítulo 7. Avanço. Nono nível de treinamento físico. Nunca imaginei que a base do penhasco fosse um lugar tão bonito. Tudo era pitoresco, com pássaros cantando e flores perfumadas, e o ar estava especialmente fresco. A energia espiritual do céu e da terra não era muito mais fraca do que o perímetro externo da seita demoníaca das Fontes Amarelas, e sua concentração era ainda maior. Jian Li respirou fundo, experimentando um mundo completamente diferente da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Será que esse é o remédio inigualável do Lindong? Não muito longe dali, uma erva que emitia um brilho púrpura chamou a atenção de Jian Li. Esta é a flor estrela orquídea roxa. Os olhos de Jian Li se arregalaram. Esta flor estrela orquídea púrpura era um tesouro medicinal extremamente precioso, contendo ki espiritual do céu e da terra de altíssima pureza. O coração de Jian Li disparou se ele conseguisse absorver essa flor estelar orquídea púrpura. A energia espiritual de toda a base da montanha parecia ter sido absorvida por essa medicina preciosista avançada. O ki espiritual na base da montanha havia se tornado extraordinariamente rico por causa dessa medicina preciosa. A arte da criação do universo dentro do corpo de Jian Li começou a circular automaticamente, e o poder espiritual ao redor foi totalmente absorvido por Jian Li como uma baleia engolindo água. A cena de Jian Li absorvendo ki espiritual quase criou um vórtice de ki espiritual. Logo em seguida, Jian Li caminhou em direção à flor estrela orquídea púrpura. Quanto mais se aproximava, mais sentia o desejo e a ânsia em seu corpo, como se aquela planta medicinal preciosa pudesse lhe trazer imensos benefícios. Um instante depois, Jian Li finalmente se aproximou da flor estrela orquídea púrpura. A energia espiritual próxima à flor estelar da orquídea roxa estava quase se solidificando. Rachadura. Jian Li colheu diretamente a flor estrela orquídea roxa e a segurou na mão. A arte da criação do universo dentro de seu corpo começou a absorver rapidamente o poder espiritual da flor estelar da orquídea púrpura a uma velocidade inimaginável, como uma baleia engolindo água. Jian Li sentiu como se todo o seu corpo estivesse imerso em uma tempestade de ki espiritual. Temperamento corporal 7º nível. Meia hora depois, o cultivo de Jian Li havia alcançado o 7º nível do temperamento corporal, e ainda restava muito poder espiritual nesta flor estrela de orquídea roxa. Em seguida continuarei a aprimorar meu reino, pensou Jian Li consigo mesmo. Imediatamente depois, a arte da criação do universo dentro do corpo de Jian Li continuou a operar com potência máxima. Com o avanço no cultivo de Jian Li, a velocidade de operação da arte da criação do universo também acelerou repentinamente. O poder espiritual da flor estelar orquídea púrpura foi continuamente absorvido pelo corpo de Jian Li. A aura de Jian Li tornou-se cada vez mais poderosa. Temperamento corporal, 8º nível. Temperamento corporal, 9º nível. Uma hora depois, o cultivo de Jian Li havia alcançado o 9º nível do temperamento corporal, e a flor estelar da orquídea púrpura havia sido completamente drenada por Jian Li. Voxox! Jian Li soltou um suspiro pesado de alívio. Ele finalmente havia terminado de absorvê-lo. Uma quantidade considerável do poder espiritual da flor estelar orquídea púrpura ainda permanecia adormecida em seu corpo e não havia sido totalmente absorvida. Afinal, era um remédio precioso de 300 anos. Como poderia ter sido absorvido tão facilmente por Jian Li? No entanto, alcançar o 9º nível do temperamento corporal já era suficiente. Temperamento corporal, 9º nível. Se ele dependesse apenas de seu próprio cultivo, não sabia quando seria capaz de alcançar esse reino. Embora o corpo de Jian Li tivesse passado por limpeza da medula óssea e refinamento da essência com uma pílula de limpeza da medula óssea de grau divino, ele já havia alcançado um corpo inato. No entanto, Jian Li já tinha atingido a idade de 16 anos. Comparado aos prodígios dessas grandes potências, ele ainda estava muito atrás. Esses prodígios das grandes potências começaram a usar vários remédios preciosos para se nutrir desde o útero. Alguns descendentes de famílias santas, membros de clãs de poderosas famílias aristocráticas e prodígios da Terra Sagrada chegavam a usar recursos extremamente preciosos diariamente. Quanto às famílias imperiais com linhagem especial e legado poderoso, há rumores de que alguns de seus descendentes são, desde o nascimento, verdadeiras potências nos reinos do rio espiritual e do mar divino. Reino do temperamento corporal, eles nunca tinham ouvido falar disso, simplesmente não sabiam que tal reino existia. Ainda estou bastante atrasado. É hora de voltar. Jian Li se levantou lentamente. Se quisesse evoluir rapidamente, precisava fazer bom uso deste sistema de roteiro de vida. Ele iria saquear todas as oportunidades daqueles prodígios e personagens principais destinados. É uma pena um lugar tão bom, disse Jian Li, olhando para o ambiente ao redor, que havia se tornado um tanto comum devido à sua presença, e sentiu um certo pesar. Jian Li então verificou novamente a situação ao redor. Após confirmar que não havia outros remédios preciosos por perto, ele subiu o penhasco lentamente. Após alcançar o 9º nível do temperamento corporal, a escalada de Jian Li tornou-se extremamente fácil. O tempo gasto para subir foi, na verdade, muito menor do que o tempo gasto para descer. Assim, os discípulos servos podem receber uma arte marcial gratuita assim que atingirem o 7º nível do temperamento corporal. Jian Li, lá no fundo da montanha, lembrou-se de repente.
Alcançar o 7º nível do temperamento corporal significava que passar na avaliação da seita externa era uma conclusão óbvia. Portanto, os discípulos de utilidade que atingissem o 7º nível do temperamento corporal poderiam receber uma arte marcial gratuita no pavilhão de transmissão de habilidades da seita externa. Sendo assim, vou dar uma olhada então, pensou Jian Li. Já que é uma arte marcial gratuita, não há motivo para não praticá-la. Logo em seguida, Jian Li deixou a parte de trás da montanha e correu rapidamente em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades da seita demoníaca das Fontes Amarelas, localizada na seita externa. Não muito longe da montanha, Lin Dong olhou para Jian Li, que corria para longe, e sentiu um leve incômodo. O que há de errado comigo? O irmão Jian claramente salvou minha vida, então por que eu acho tão irritante? Lin Dong estava completamente confuso. Droga! O que me fez tropeçar? Lin Dong praguejou baixinho. Logo em seguida, inconscientemente, ele quis chutar o que quer que estivesse a seus pés, mas então descobriu repentinamente que onde havia tropeçado. Havia na verdade um frasco de pílula medicinal. O que é isto? Lin Dong pegou o frasco de jade, abriu e uma leve fragrância emanou do frasco. É a pílula de temperamento corporal. Os olhos de Lin Dong se arregalaram. É uma pílula de temperamento corporal adequada para o cultivo no reino do temperamento corporal? Com essas pílulas medicinais e uma técnica de cultivo de nível celestial, com certeza poderei melhorar meu cultivo rapidamente, disse Lin Dong radiante. Antes de guardar as pílulas medicinais, Jian Li naturalmente não sabia que Lin Dong havia pegado outro frasco de pílula para temperamento corporal na montanha atrás. Contudo, mesmo que soubesse, Jian Li não sentiria nada. Ele já estava no 9º nível do temperamento corporal. A pílula de temperamento corporal já não lhe era de muita utilidade. Os recursos necessários para avançar do treinamento de temperamento corporal do 9º nível para o treinamento de temperamento corporal do 9º nível eram ainda maiores. Não era algo que se resolvesse com um simples frasco de pílulas para temperar o corpo. Quanto mais se avança no reino em direção ao estágio final, mais os recursos necessários aumentam exponencialmente. É também por isso que o número de especialistas de ponta está se tornando cada vez mais raro. Em cultivo, riqueza, companheiros, técnicas e terra, a riqueza ocupa o primeiro lugar por um motivo. Sem recursos de cultivo suficientes, mesmo com talento incomparável e o físico mais forte, ninguém consegue se tornar uma potência de primeira linha. Nesse momento, Jian Li já havia chegado ao pavilhão de transmissão de habilidades da seita demoníaca das Fontes Amarelas, na seita externa. Havia um número considerável de discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas reunidos no pavilhão de transmissão de habilidades da seita externa. Jian Li ativou diretamente seu sistema de roteiro de vida e os verificou um por um. Ele descobriu que esses discípulos eram todos seres insignificantes, como bucha de canhão, sem nenhuma oportunidade. Parece que as oportunidades não são tão fáceis de encontrar, verificou Jian Li lentamente. De repente, um homem bonito chamou a atenção de Jian Li. Capítulo 8 Arte de temperamento do corpo estelar. Jian Li ativou instintivamente o sistema de roteiro da vida. Nome, Yi-Yun. Reino, coleta de Qi 9º nível. Destino, sorte verde soberano regional, azul. Favorabilidade, 0. Roteiro de vida. Personagem secundário em venerável demônio imortal, grande mestre da seita externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Excepcionalmente talentoso e possuidor de um físico especial. Sorte, possui sorte especial, é uma pessoa favorecida. Soberano regional. Eventualmente torna-se um soberano regional, renomado por toda parte. Ponto de virada recente. Em 30 minutos, ele obterá uma antiga técnica de cultivo de grau médio de rank celestial perdida, arte de temperamento do corpo estelar, da camada intermediária de uma arte marcial de grau alto de rank amarelo, passo da serpente espiritual. Na segunda camada da terceira estante de livros no segundo andar do pavilhão de transmissão de habilidades. Grande mestre da seita externa Yi-Yun. Os olhos de Jian Li brilharam. A arte marcial de nível celestial, arte de temperamento do corpo estelar, parece claramente preparada para mim. Nesse momento, Yi-Yun, cercado por inúmeros discípulos, caminhava lentamente em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades. Yi-Yun pareceu notar o olhar de Jian Li e olhou para ele. Apenas um discípulo servo. Yi-Yun balançou a cabeça levemente. Ele suportava esses olhares milhares de vezes por dia. Grande mestre, estou preso na fase de coleta de Qi do 3º nível e não consigo avançar. Grande mestre, sempre sinto que a velocidade do meu passo da sombra da lua não corresponde à velocidade da minha operação de poder espiritual. Grande mestre, quando pratico a técnica de cultivo da arte espiritual guia do Qi sanguíneo, meu braço fica um pouco dolorido. Ao lado de Yi-Yun, muitas pessoas conversavam animadamente. Havia também muitas discípulas de pele clara e belas, olhando para Yi-Yun com olhares afetuosos. Yi-Yun acabou se perdendo em meio aos constantes chamados de grande mestre. Jian Li não teve tempo para pensar mais e caminhou rapidamente em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades, com a intenção de recuperar a arte marcial à sua frente. Ele não parece alguém que não é um discípulo da seita externa da nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas? Pelo jeito que ele veste, deveria ser um discípulo servo. Por que ele está aqui? Muitos discípulos próximos notaram a figura de Jian Li e cochicharam. Ele deve ter tido uma sorte incrível e alcançado o 7º nível do temperamento corporal como um discípulo servo. Não ligue para ele, esses caras são lixo. Mesmo que alcancem o 7º nível do temperamento corporal, só poderão ser discípulos da seita externa pelo resto da vida. Disse outro discípulo ao lado dele. É verdade, ao contrário de nós, que nos tornamos discípulos da seita externa assim que entramos.
Eles passaram tantos anos trabalhando nas áreas externas, perdendo o melhor momento para aprimorar sua força. É inútil para eles alcançarem a coleta de que nesta vida. Muitos discípulos próximos ao pavilhão de transmissão de habilidades olharam para Jian Li com surpresa. Afinal, os discípulos utilitários da seita demoníaca das fontes amarelas eram tão numerosos quanto o gado. Aqueles que conseguiram alcançar o 7º nível do temperamento corporal antes da avaliação eram indivíduos implacáveis que haviam saqueado muitos recursos. Ou talvez sua aptidão fosse realmente surpreendente, mas esses casos podiam ser basicamente ignorados. Porque antes de serem capturadas pela seita demoníaca das fontes amarelas, essas pessoas seriam submetidas a testes de aptidão. Se eles fossem realmente excepcionalmente talentosos, teriam sido aceitos como membros da seita interna, do núcleo ou dos verdadeiros discípulos desde o início. Existia também a possibilidade de ter muita sorte e obter alguma oportunidade, mas essas coisas eram raras e difíceis de conseguir. Aos olhos desses discípulos da seita externa, Jian Li era alguém que havia tido uma sorte incrível. As palavras dessas pessoas entraram na mente de Jian Li palavra por palavra, mas Jian Li não sentiu nenhuma emoção. Apenas palavras vazias de gente fraca. Na entrada do pavilhão de transmissão de habilidades, havia também 2 guardas poderosos, protegendo o pavilhão com olhares firmes. Pare, por favor, mostre seu documento de identidade, disse o guarda com uma expressão séria. Ao ouvir isso, Jian Li retirou um documento de identificação de seu bolso. Ao mesmo tempo, Jian Li também revelou seu reino como 7º nível do temperamento corporal, a arte da criação do universo, como uma técnica de cultivo de grau santo que pode controlar o universo e apoderar-se da criação. Ocultar o próprio reino é um problema menor. Após uma breve inspeção, o guarda assentiu com a cabeça e permitiu que Jian Li entrasse. Lembrem-se, vocês só podem escolher técnicas de cultivo no 1º e 2º andares. As técnicas de cultivo só podem ser memorizadas aqui, não podem ser retiradas ou copiadas. Vocês têm apenas o tempo necessário para queimar um incenso, disse o guarda em voz grave. Logo em seguida, Jian Li caminhou lentamente em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades. Não muito longe dali, Ye-Yun ainda sorria enquanto caminhava em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades, respondendo às perguntas dos irmãos seniores e irmãs juniores da seita externa. Ao entrar no pavilhão de transmissão de habilidades, Jian Li sentiu uma aura extremamente calmante. Por que não há ninguém aqui? Jian Li examinou brevemente os arredores. Ele descobriu que não havia ninguém guardando o local, apenas fileiras de estantes de livros. Havia também muitos discípulos da seita externa que optavam pelas artes marciais. As estantes estavam repletas de livros sobre diversas artes marciais. Jian Li então correu rapidamente em direção ao 2º andar. No 2º andar também havia muitos discípulos que optavam por artes marciais. Todas as artes marciais no 1º e 2º andares eram de rank amarelo, e Jian Li só podia procurar artes marciais no 1º e 2º andares. Quanto aos andares superiores, estes não eram acessíveis ao atual Jian Li. Todos eles estavam protegidos por restrições rigorosas. A 2ª prateleira da 3ª estante. Com o objetivo em mente, Jian Li caminhou diretamente em direção à 3ª estante. A 2ª camada. Jian Li procurou lentamente entre as estantes de livros no 2º andar e finalmente encontrou um exemplar esfarrapado de arte marcial de grau inigualável de rank amarelo, Passo da Serpente Espiritual na borda do 2º andar. Ele realmente encontrou. Os olhos de Jian Li brilharam e ele imediatamente levou a técnica de cultivo para a sala de meditação no 2º andar para examiná-la. Ao entrar na sala de meditação, Jian Li abriu ansiosamente a camada intermediária do Passo da Serpente Espiritual. Ao abrir a camada intermediária, um pergaminho antigo surgiu de dentro. Arte de temperamento do corpo estelar, uma antiga arte marcial de grau inigualável, rank celestial, grau médio. Após cultivá-la até atingir um nível de excelência, conquista-se o corpo estelar. O coração de Jian Li disparou. Essa seita demoníaca das fontes amarelas era realmente um bom lugar. Em apenas 2 curtos dias, ele obteve uma técnica de cultivo de nível santo e uma arte marcial de nível celestial. Logo em seguida, Jian Li memorizou todas as fórmulas de cultivo para a arte de temperamento do corpo estelar. Após alcançar o corpo inato e atingir o 9º nível do temperamento corporal, a energia mental e a memória de Jian Li também aumentaram consideravelmente. Embora as fórmulas dessa arte de temperamento do corpo estelar fossem extremamente complexas, Jian Li conseguiu memorizá-las todas com facilidade. Após algum tempo, Jian Li finalmente memorizou tanto a arte de temperamento do corpo estelar, quanto o Passo da Serpente Espiritual, gravando-os firmemente em sua mente. Bum bum bum. Após confirmar que não havia erros, Jian Li destruiu o pergaminho com seu poder espiritual. A partir daquele momento, essa arte marcial só existiria na mente de Jian Li. Após devolver a arte marcial ao seu lugar original, Jian Li saiu diretamente do pavilhão de transmissão de habilidades. Assim que Jian Li saiu do pavilhão de transmissão de habilidades, viu Ye-Yun se aproximando do mesmo pavilhão com um sorriso no rosto. Ye-Yun, cercado por inúmeros discípulos, caminhou lentamente em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades. Capítulo 9. A força de Jian Li. Ye-Yun aproximou-se dele e por acaso viu Jian Li saindo. Nesse instante, Jian Li correu o mais rápido que pôde, saindo diretamente do pavilhão de transmissão de habilidades. Ao ver Jian Li correr para longe, Ye-Yun franziu ligeiramente a testa. Ele não sabia por quê, mas ver Jian Li sempre lhe parecia um pouco estranho. Como se pressentisse o desagrado de Ye-Yun, um discípulo imediatamente o apresentou a Ye-Yun, irmão sênior. Esse é um discípulo servo da seita externa que alcançou o 7º nível do temperamento corporal e veio ao pavilhão de transmissão de habilidades para receber uma arte marcial.
Que arte marcial ele aprendeu? Perguntou Ye-Yun ao discípulo ao seu lado. Essa sensação era muito estranha, ele não sabia qual era o problema, mas simplesmente parecia errado. Assim que Ye-Yun falou, o discípulo ao seu lado imediatamente foi indagar diligentemente. Depois de algum tempo, o discípulo ao lado dele finalmente descobriu. Irmão sênior, aquele cara só recebeu uma arte marcial de movimento de nível amarelo, disse o discípulo da seita externa ao lado dele com desdém. A expressão de Ye-Yun se tornou ainda mais carrancuda ao ouvir isso. Arte marcial de movimento, ele viera ao pavilhão de transmissão de habilidades precisamente para escolher uma arte marcial de movimento. Talvez ele não tenha dormido bem na noite passada. Ele realmente se sentia assim em relação a um discípulo servo. Esquece, ele deveria continuar procurando uma arte marcial focada em movimento. Em seguida, Ye-Yun continuou caminhando em direção ao pavilhão de transmissão de habilidades. Por outro lado, após sair do pavilhão de transmissão de habilidades, Jian Li caminhou em direção à sua residência na área externa. Durante a viagem, Jian Li ainda mantinha seu sistema ativado, verificando os registros de vida dos discípulos ao redor. No entanto, ele não enxergou nenhuma oportunidade útil. É melhor voltar e cultivar a arte de temperamento do corpo estelar, pensou Jian Li. Agora, o mais importante era cultivar com sucesso essa antiga arte marcial de rank celestial. Mesmo que surgisse uma oportunidade extraordinária, se sua própria força não fosse suficiente, ele só poderia observar. Independentemente da situação, a força deve sempre vir em primeiro lugar. Após algum tempo, Jian Li finalmente chegou à área residencial dos discípulos servos na região externa. Assim que chegou à área de convivência, Jian Li percebeu que algo estava errado. Todos os discípulos ao redor o olhavam de forma estranha. O que aconteceu? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Mas ao pensar em sua força atual, Jian Li sentiu uma sensação de calma. Jian Li ignorou os olhares estranhos dos discípulos ao redor e continuou a correr em direção à sua residência. Ao chegar em sua residência, a expressão de Jian Li escureceu. Quem fez isso? Nesse momento, a residência de Jian Li estava completamente bagunçada. A porta da residência foi completamente destruída, e o interior também estava revirado e bagunçado. Parecia exatamente que tinha sido saqueado. Muitos discípulos servos presentes estavam se regozijando com a cena. Os olhos de Jian Li se tornaram frios. Ele se perguntou se havia ofendido alguém ali, e mesmo quando se tornou poderoso, não intimidava os outros indiscriminadamente confiando em sua força. Agora, alguém realmente ousou passar por cima da cabeça dele. Ótimo, muito bom. Com certeza você pagará o preço. Jian Li, foi você quem matou Zhang Agao? Uma voz carregada de extrema frieza veio de perto. Bum, bum, bum. Logo em seguida, uma figura musculosa desferiu um soco diretamente em direção a Jian Li. Os discípulos ao redor soltaram um suspiro de surpresa. Parecia que eles já haviam previsto que Jian Li receberia uma lição severa. Mas quão aguçada era a percepção de Jian Li? Após alcançar o corpo inato, a energia mental de Jian Li já estava muito além da das pessoas comuns. Em conjunto com o atual nível de temperamento corporal do 9º nível de Jian Li, ele desviou-se facilmente do ataque que ocorreu não muito longe. Bang! A figura musculosa também não parecia esperar que seu ataque errasse o alvo. O punho da figura musculosa, esquivado por Jian Li, atingiu em cheio a parede próxima, abrindo instantaneamente um grande buraco nela. Jian Li olhou para a figura que havia se chocado diretamente contra a parede. O sistema de roteiro de vida foi ativado diretamente. Nome Shen Yanlian. Reino temperamento corporal, 8º nível. Destino ordinário a vermelho. Favorabilidade menos 50. Roteiro de vida transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Ponto de virada recente nenhum. Ele é um discípulo da seita externa. Por que um discípulo da seita externa viria me incomodar? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Parecia que ele havia perguntado se matara Zhang Agao naquele instante. Poderia ser alguém relacionado a Zhang Agao? Se você não me der uma explicação razoável, vou te mandar de volta para se reunir com Zhang Agao, disse Jian Li friamente, enquanto a arte da criação do universo circulava lentamente dentro de seu corpo físico. O rosto de Shen Yanlian estava repleto de desprezo. Dar uma explicação? Você não é digno, seu lixo, vá para o inferno. Shen Yanlian soprou no punho, que estava um pouco vermelho e inchado por ter batido na parede, e disse com desdém. Shen Yanlian ignorou completamente Jian Li. Em sua opinião, Jian Li era apenas um discípulo servo comum. Ele teve sorte de escapar do ataque. Contanto que ele tentasse novamente, certamente seria facilmente aniquilado. Imediatamente depois, o punho de Shen Yanlian emitiu uma luz estranha, como se uma poderosa energia espiritual estivesse se acumulando lentamente. O irmão sênior Shen vai usar a arte marcial de rank amarelo, punho da nuvem estilhaçadora? Jian Li está em apuros agora, ele vai explodir. Sim, o punho da nuvem estilhaçadora do irmão sênior Shen já alcançou o reino da conquista menor. Jian Li definitivamente está em grandes apuros. Que pena, com a força de Jian Li, ele poderia ter passado na avaliação e se tornado um discípulo da seita externa, mas quem diria? Tx, que azar. Muitos discípulos servos ao redor sentiam secretamente que era uma pena, mas não havia nenhum traço de pena em seus olhos, apenas uma leve excitação. A notícia de que Jian Li matou Zhang Agao à força ontem já havia se espalhado entre esses discípulos servos. Muitas pessoas achavam que Jian Li conseguiria passar no exame de admissão da seita externa, mas agora, bum, bum, bum. No momento em que Shen Yanlian estava prestes a desferir um soco poderoso, Jian Li surgiu de repente. Com o aprimoramento da técnica de cultivo de grau santo, a arte da criação do universo, a força física de Jian Li ultrapassou em muito a dos praticantes comuns do 9º nível de temperamento corporal. Sem mencionar que Shen Yanlian era apenas um discípulo da seita externa no 8º nível de temperamento corporal. O coração de Shen Yanlian afundou. O que havia de errado com esse Jian Li?
O punho de Jian Li, carregado de poderosa força, atingiu diretamente Shen Yanlian. Os olhos de Shen Yanlian se encheram de terror, e então ele foi atingido pelo punho de Jian Li. O corpo de Shen Yanlian foi arremessado para longe pela força poderosa. Ele se chocou contra a parede próxima, e a parede ficou novamente com um enorme e profundo buraco aberto. Os discípulos servos que estavam por perto ficaram todos atônitos. Este é Jian Li? Como isso é possível? Embora Jian Li tenha derrotado Zhang Agao facilmente ontem, este era um verdadeiro discípulo da seita externa, e um discípulo da seita externa que dominava uma arte marcial de rank amarelo. Ele simplesmente não era comparável a alguém como Zhang Agao, que estava no 5º nível do temperamento corporal. Capítulo 10. Matando discípulos externos instantaneamente. Esse Jian Li é muito feroz, não é? Ele é um discípulo da seita externa que domina uma arte marcial de rank amarelo. Incrível! Ele esmagou Zhang Agao ontem, e hoje derrotou diretamente um discípulo da seita externa. Jian Li deve estar trapaceando. Jian Li não é alguém que você possa simplesmente chamar. Sou o irmão sênior Jian, não entendeu? Mantenha a boca limpa de agora em diante. Muitos discípulos servos que estavam por perto comentavam, com os rostos tomados pelo choque. Não foram apenas os discípulos servos ao redor que ficaram com o rosto tomado pelo choque. Nesse instante, Shen Yanlian sentiu um arrepio no coração. A força desse Jian Li era verdadeiramente aterradora. Tosse, tosse, tosse. Shen Yanlian tossiu violentamente algumas vezes, e sangue escorreu lentamente de sua boca. Assim que Shen Yanlian estava prestes a se levantar, sentiu seu corpo sendo pressionado firmemente para baixo por uma força. Garoto, o que você quer fazer? Se você me matar, o irmão sênior Wang Xuan não vai te deixar escapar, disse Shen Yanlian, tremendo. A força de Jian Li era muito além da sua imaginação. Aquele poder aterrador fez com que Shen Yanlian não pensasse em resistir de forma alguma. Ele só podia esperar que o prestígio do irmão sênior, Wang Xuan, conseguisse afugentar esse sujeito. Wang Xuan? Que tipo de idiota é esse? Diga-me, o que está acontecendo? Por que você me atacou? Se você não me der uma explicação satisfatória, você morrerá aqui mesmo. O pé de Jian Li estava firmemente plantado no peito de Shen Yanlian. A imensa pressão fazia Shen Yanlian sentir como se não conseguisse respirar, como se fosse sufocar e morrer a qualquer momento. Assim que Jian Li falou, Shen Yanlian sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ele percebeu que Jian Li não estava brincando. Ele realmente ousara matá-lo. Eu vou te contar. Você pode me deixar ir? Shen Yanlian continuou, tremendo. Essa era uma seita demoníaca, diferente de outras seitas justas que proibiam seus discípulos de lutar até a morte. Na seita demoníaca, com exceção dos discípulos do núcleo interno ou dos verdadeiros discípulos, os demais discípulos ficavam basicamente desprotegidos. Mesmo que morressem, a seita demoníaca podia facilmente recrutar um grande número de novos membros de fora. Apenas os membros da seita interna, do núcleo e os verdadeiros discípulos eram considerados a verdadeira força da seita demoníaca. Os discípulos servos e da seita externa eram simplesmente vermes de ranks diferentes. Se não conseguissem se tornar discípulos da seita interna, poderiam ser descartados a qualquer momento. Como discípulo da seita externa, ser morto por um discípulo servo, mesmo que o ocorrido fosse relatado ao líder da seita. Este seria preguiçoso demais para se incomodar e poderia até mandar reduzir seu cadáver a pó. Ser morto por um discípulo servo só provou que você era inútil. E pessoas tão inúteis, se não morrem logo, por que viver? Para desperdiçar recursos. Jian Li olhou para Shen Yanlian com um olhar como se estivesse olhando para um morto e disse friamente, eu prometo, fale rápido. Os olhos de Shen Yanlian brilharam. Parecia que Jian Li ainda era ingênuo demais para concordar tão facilmente. E daí se eu te contar agora? Quando eu voltar, trarei mais gente. Vou te avisar que ofender um discípulo da seita externa tem um preço. Eu, Zhang Agao era responsável por coletar recursos para o irmão sênior Wang Xuan. Você matou Zhang Agao, então o irmão sênior Wang Xuan me enviou. Shen Yanlian então começou a falar. Irmão sênior Wang Xuan. Os olhos de Jian Li se estreitaram. Não admira que Zhang Agao tenha conseguido tantas pílulas de espírito de sangue, sendo que seu nível ainda era tão baixo. Descobriu-se que todos eles foram entregues a Wang Xuan. 6º nível de coleta de Qi. Será que Wang Xuan estava realmente no 6º nível de coleta de Qi? Como era de se esperar de um discípulo da seita externa, sua força era realmente poderosa. Jian Li lembrou-se de Ye Yun, a quem acabará de conhecer no pavilhão de transmissão de habilidades, durante a coleta de Qi do 9º nível. Parecia que as águas da seita externa eram muito mais profundas do que as dos discípulos servos. Ele não conseguia lidar com essa força por enquanto. Primeiro, só lhe restava evitar os holofotes. Irmão Jian Li, pode me deixar ir. Com certeza direi coisas boas sobre você ao irmão sênior Wang Xuan quando eu voltar. O irmão sênior Wang Xuan é incrivelmente magnânimo. Ele certamente não o culpará. Shen Yanlian continuou, tremendo. Então, muito obrigado. Jian Li sorriu e levantou o pé. Ao ver o pé de Jian Li se erguer lentamente, os olhos de Shen Yanlian se encheram de alegria. Ele realmente o estava deixando ir. O coração de Shen Yanlian agora se enchia da alegria de ter escapado da morte. Já que você é tão ingênuo, vou lhe dar uma boa lição. A mente de Shen Yanlian já havia imaginado centenas de maneiras de atormentar Jian Li. Dengue. Enquanto Shen Yanlian lutava para se levantar, Jian Li pisou com força no chão novamente. O peito de Shen Yanlian foi perfurado diretamente pelo pé direito de Jian Li. Um enorme buraco ensanguentado surgiu instantaneamente no peito de Shen Yanlian. Idiota, está é a seita demoníaca. Reze para não me encontrar na sua próxima vida, disse Jian Li friamente. Será que o cérebro deste discípulo da seita externa estava danificado? Ele já estava planejando atacá-lo, mas mesmo assim pediu para ser solto. Foi realmente hilário. Logo em seguida, Jian Li começou a revistar o corpo de Shen Yanlian.
Será que os discípulos da seita externa são tão ricos assim? Um instante depois, Jian Li encontrou vários frascos de pílulas de espírito de sangue no corpo de Shen Yanlian, e todos eram de excelente qualidade. Nada mal parecia que ele não precisaria se preocupar em alcançar o nível de temperamento corporal por enquanto. Ainda havia muitos discípulos servos por perto, com as pálpebras tremendo descontroladamente. Esse Jian Li era implacável demais. Um discípulo da seita externa, morto assim, sem mais nem menos. Ele era simplesmente um carniceiro. Wang Liu, Shenqi e Li Jiu, depois de guardar as pílulas de espírito de sangue, Jian Li chamou diretamente os nomes de vários discípulos utilitários presentes. Os discípulos servos, cujos nomes foram chamados, sentiram um arrepio na espinha. O que Jian Li queria fazer? Os outros discípulos servos, cujos nomes não foram mencionados, soltaram um suspiro de alívio em silêncio. A pressão que Jian Li exercia era simplesmente insuportável. Se espalharem a notícia de que eu matei esse cara, não me importo com os outros, mas é melhor vocês prepararem seus próprios caixões, disse Jian Li aos poucos discípulos servos. Os rostos dos discípulos servos empalideceram. Eles naturalmente entenderam o que Jian Li quis dizer. Ele queria que eles controlassem a boca dos discípulos servos ao redor. Irmão sênior Jian, fique tranquilo, este assunto não vazará absolutamente nenhuma informação. Se alguém ousar falar, será meu inimigo, Wang Liu. O discípulo servo cujo nome foi chamado imediatamente deu um tapinha no peito e em seguida olhou ao redor, o brilho feroz em seus olhos inconfundível. Os outros discípulos servos também garantiram isso um após o outro. Por mais influente que fosse o histórico daquele discípulo da seita externa, eles tinham visto a força de Jian Li com os próprios olhos. Eles não achavam que Jian Li estivesse brincando, e esta era a seita demoníaca. Mesmo que Jian Li os massacrasse a todos, ninguém viria em busca de vingança. Ao perceber que os poucos eram tão sensatos, Jian Li partiu imediatamente. As poucas pessoas que Jian Li mencionou eram as mais fortes entre esse grupo de discípulos servos. Controlar esses figurantes não deveria ser um problema para eles. Após a saída de Jian Li, os poucos discípulos utilitários cujos nomes foram chamados tiveram uma boa conversa com seus companheiros discípulos. Uma caverna na montanha que serve de base para a seita demoníaca das fontes amarelas. Nesse momento, Jian Li estava refinando lentamente as pílulas de espírito de sangue que havia obtido de Shen Yanlian na caverna. Capítulo 11. Avanço. Nova oportunidade. Jian Li não depositaria todas as suas esperanças no fato de o assunto não ser revelado. Somente melhorando rapidamente sua força ele poderia garantir sua segurança. Assim que sua força atingisse um nível em que ele pudesse esmagar aquele discípulo da seita externa, ele simplesmente o mataria, e tudo ficaria bem. A arte da criação do universo circulava rapidamente dentro do corpo de Jian Li e ao mesmo tempo, Jian Li pegou a pílula de espírito sanguíneo de alta qualidade que havia obtido de Shen Yanlian e a jogou diretamente na boca. O que espiritual contido na pílula do espírito sanguíneo foi absorvido de forma contínua e rápida por Jian Li. Graças ao aprimoramento do corpo inato e da arte da criação do universo, o nível de Jian Li estava melhorando gradualmente. Bum bum bum. 2 horas depois, a maior parte da pílula de espírito sanguíneo de Shen Yanlian já havia sido absorvida por Jian Li. Uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. Temperamento corporal 10º nível. Jian Li sentiu uma onda de satisfação em seu coração. A sensação de um avanço no cultivo era verdadeiramente emocionante. E a sua força? Dengue. Jian Li desferiu um soco poderoso na caverna próxima, e o imenso poder causou flutuações violentas no espaço. Ao mesmo tempo, um buraco profundo surgiu instantaneamente na caverna. Minha força atual. O coração de Jian Li se encheu de choque. Minha força já ultrapassou 10.000 catis, certo? Será que o corpo inato, combinado com a arte da criação do universo, é realmente tão poderoso assim? O próximo passo é romper para o reino de coleta de Qi. Assim, eu posso cultivar essa arte de temperamento corporal estelar. Jian Li lembrou-se subitamente daquela antiga arte marcial de grau inigualável de nível celestial, e se perguntou que tipo de efeito ela teria. Logo em seguida, Jian Li fez circular lentamente o poder espiritual dentro de seu corpo, de acordo com os encantamentos em sua mente. O poder espiritual dentro do corpo de Jian Li circulou lentamente ao longo do caminho indicado pelos encantamentos. Porque não há reação. Jian Li franziu ligeiramente a testa. À medida que o poder espiritual fluía pelos meridianos de seu corpo, Jian Li não sentiu absolutamente nenhuma reação. Será que essa técnica de cultivo está ultrapassada? Jian Li murmurou em pensamento. É uma arte marcial de nível celestial, pelo menos deveria haver alguma reação. Será possível que essa arte de temperamento do corpo estelar precise ser cultivada em um ambiente especial? Jian Li franziu ligeiramente a testa. Segundo as memórias de seu eu anterior, muitas artes marciais precisavam ser cultivadas em ambientes especiais. Parecia estar relacionado às leis deste mundo. Então tentarei novamente esta noite, pensou Jian Li. A arte de temperamento do corpo estelar deveria poder ser cultivada sob o poder das estrelas, certo? Ainda assim, é melhor cultivar esse passo da serpente espiritual. Mesmo sendo apenas uma arte marcial de rank amarelo, pelo menos é uma arte marcial de rank amarelo de grau inigualável, o que é melhor do que nada. Sua força atual é muito fraca. Melhorar sua técnica de movimento lhe permitirá escapar com mais facilidade. Logo em seguida, Jian Li começou a cultivar o passo da serpente espiritual. Jian Li chegou ao espaço aberto fora da caverna e praticou continuamente o passo da serpente espiritual. Com a prática contínua de Jian Li, sua proficiência no passo da serpente espiritual também melhorou continuamente, mas ele ainda não havia alcançado o nível básico.
Este passo da serpente espiritual é muito difícil de cultivar. Jean Li praticou por cerca de meio dia sem resultados particularmente bons. Além de seu jogo de pés ter se tornado um pouco mais habilidoso, não houve nenhum outro progresso significativo. Ufa, ufa. Jean Li respirava com dificuldade. Até mesmo uma arte marcial de rank amarelo era tão difícil de cultivar. Então, mesmo que ele encontrasse o método correto, essa arte de temperamento do corpo estelar de rank celestial seria extremamente difícil de cultivar com sucesso. Ao pensar em sua situação atual, Jean Li sentiu uma leve irritação no coração. Não posso continuar cultivando assim. Ainda preciso adquirir mais oportunidades. Jean Li não havia esquecido que já estava no radar dos discípulos da seita externa. Embora o assunto não se espalhasse por enquanto, quando a avaliação de admissão para a seita externa chegasse em alguns dias, ele não conseguiria evitá-la. Em busca de oportunidades. Cultivando para quê? Tenho um sistema tão poderoso, mas estou apenas cultivando diligentemente. Isso não é colocar a carroça na frente dos bois? Um brilho intenso reluziu nos olhos de Jean Li. Seu reino já havia alcançado o 10º nível de temperamento corporal. Mesmo na seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas, ele poderia ser considerado um especialista de menor importância. Por que não ir até a área da seita externa e ver se há alguma oportunidade? Com um plano em mente, Jean Li tomou imediatamente uma decisão: ir visitar a seita externa. A seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas não proíbe que os discípulos utilitários entrem e saiam livremente. Apenas a seita interna é ligeiramente mais rigorosa. Os discípulos servos não têm permissão para entrar e sair livremente. Logo em seguida, Jean Li saiu rapidamente dali e caminhou apressadamente em direção à área da seita externa, a área do discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Muitos discípulos utilitários e discípulos da seita externa se reuniram nesta área. A área da seita externa também era muito mais animada do que a área dos discípulos utilitários. Jean Li utilizava continuamente seu sistema para verificar os pontos de virada recentes dos discípulos ao seu redor. Nome: Li Shangxiao. Reino é temperamento corporal, 8º nível. Destino: ordinário vermelho. Roteiro de vida: transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade: 0. Pontos de virada recentes: nenhum. Nome: Shen Shan. Reino é temperamento corporal, 9º nível. Destino: ordinário vermelho. Roteiro de vida: transeunte em venerável demônio imortal, discípulo da seita externa da seita demoníaca das fontes amarelas. Favorabilidade: 0. Pontos de virada recentes: nenhum. Como esperado dos discípulos da seita externa, o destino dessas pessoas foi muito melhor do que o dos discípulos servos. Embora fossem todas comuns, já não havia muitas calamidades sangrentas. No entanto, todos eles estavam sem oportunidade. Jean Li balançou a cabeça. Jean Li continuou olhando ao redor. De repente, um jovem com um luxuoso hobby de brocado não muito distante chamou a atenção de Jean Li. O jovem tinha olhos brilhantes e dentes brancos, seus olhos como estrelas, e cada palavra e ação sua parecia transmitir uma aura especial. O jovem também estava rodeado por muitos discípulos, e a aura que emanava de seus corpos era extremamente poderosa. Todos os discípulos da seita externa que estavam ao redor desviaram o olhar. Chegou uma cebola enorme. Oh não, chegou um bom irmão. Os olhos de Jean Li brilharam e o sistema de roteiro da vida foi ativado instantaneamente. Nome: Li He. Reino: 7º nível do reino do núcleo de Elixir. Destino: origem familiar proeminente verde, talento excelente verde, temperamento violento vermelho, a morte prematura cinza. Roteiro de vida: personagem secundário em venerável demônio imortal. Discípulo principal da seita demoníaca das fontes amarelas e também neto do segundo ancião da seita demoníaca das fontes amarelas. Sua vida era tranquila até que ele provocou o protagonista, após o que embarcou em uma jornada para constantemente causar problemas ao seu avô. Favorabilidade: 0. Pontos de virada recentes: em 2 dias ele desenterrará um tesouro especial, a Pedra da Iluminação, sob um bordo na entrada da Cordilheira das Bestas Demoníacas da seita demoníaca das fontes amarelas. Histórico familiar proeminente neto do segundo ancião da seita demoníaca das fontes amarelas, extremamente poderoso. Talento excelente, a velocidade de cultivo supera em muito a das pessoas comuns. É temperamento violento, propenso à raiva e irritabilidade. Morte prematura, morre cedo. Na verdade, ele é um discípulo principal da seita demoníaca das fontes amarelas, 7º nível do reino do núcleo de Elixir. Os olhos de Jean Li se estreitaram ligeiramente, acima do reino da coleta de que estava o reino do núcleo de Elixir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.